Ó, a gente sabe que a companhia de um animal de estimação é muito importante sempre, né? Faz parte da nossa vida, muda a vida de qualquer um. Por isso, lidar com o luto pet ainda é um misto de emoções, né? Para qualquer tutor. São anos de convivência, inúmeros momentos felizes e um amor incondicional, gente, que nunca vai ser esquecido. Então, como lidar com esse processo que é tão doloroso, né? Então, hoje, esse justamente é o quadro, né? É o tema do nosso quadro Amigo Pet, né? A gente está recebendo já aqui a veterinária que veio conversar sobre esse assunto com a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu vou primeiro pedir para você acompanhar com a gente 2 depoimentos que a gente tem para a gente mostrar em relação a esse assunto, que, como eu falei, é um assunto tão duro, né? Difícil, mas eu acho que conversar sobre ele ajuda a gente a enfrentá-lo, né? A gente tem, primeiramente, um vídeo da empresária Gabriela. A Gabriela perdeu há poucos dias, agora no final do mês de dezembro, né, o seu filhote pet. E ela vai falar agora, a gente já até agradece imensamente, né, a disponibilidade da Gabriela de falar com a gente nesse momento de dor. E ela vai explicar pra gente como é que ela tá fazendo, né, para passar por esse momento que ela tá vivendo. Vamos ver. Dá bola pra mamãe, dá. Lipe. Tudo que nós passamos com o Lipinho, né, eu e meu esposo, a gente viu o quanto a gente pode contar. Existem pessoas que estão ali com a gente, nos ajudando, nos apoiando. E isso fortalecia mais ainda a gente, e a gente tinha a força, né, de não desistir do Lip. É o que eu quero passar para cada um, os pais de pets, né, que tem seus filhos doentinhos, não desistir nunca, entregar sempre na mão de Deus, porque Ele sabe a hora de levar nossos filhos pro lado dele, né? E as palavras de carinho, de conforto, meu Deus, foi o que me deixou mais assim, com o coração mais abraçado, né? Saudade eu vou sempre ter do meu filho. Cada cantinho da casa, toda vez que eu entro no carro, porque eu tive o prazer de me despedir do meu filho, de fazer o último passeio com ele, de ir nos lugares onde ele gostava de ir. E isso me tranquiliza mais, porque eu sei que ele teve a gente teve a nossa despedida. E ele foi muito feliz com a gente. Ele descansou. Ô, Gabriela, um beijo enorme no seu coração. Mais uma vez eu agradeço, né, por você compartilhar com a gente esse momento que é um momento difícil. Mas a gente vai já conversar com a Brenda. A Brenda até se emocionou um pouco, porque a Brenda cuidava do Lip, né, Brenda? Na verdade, eu fazia parte da equipe, mas a veterinária responsável pelo Lip não era eu. Mas acabou comovendo todo mundo também. Da equipe, né, inteira da clínica. A Brenda, de certa forma, convivia também com ele. Mas aí ela falou coisas importantes que a gente vai já conversar sobre isso, porque ela vivenciou todos os processos. Ela esteve do lado dele até o fim, fez tudo que podia, né? Então, ela vivenciou esse luto, que também é muito importante para que esse momento passe, né, em determinado momento. Além da Gabriela, que contribuiu aqui com a gente nesse tema de hoje, a gente também vai ouvir agora a psicóloga Socorro Mendonça, e ela fala justamente como enfrentar esse momento de luto, né, pela perda do seu animal de estimação. Vamos ver o que a Socorro diz. O que é o luto? O luto é angústia, tristeza, irritabilidade. O luto traz todas essas sensações, esses sentimentos que nem sempre as pessoas sabem lidar. Porém, se tratando do pet, ele entra naquele nicho dos lutos invalidados. As pessoas trazem logo uma solução imediata. É só um animal, daqui a pouco a gente ganha outro e por aí vai. Então, o luto do pet é um luto como qualquer outro. É sentido pela família como um todo.
É um momento de tristeza, tem choro, tem dor, tem todas essas coisas. Todas as atribuições, né, vamos dizer assim, que um luto traz. Então, o luto sobre o pet, ele precisa de acolhimento, ele precisa de amparo. Pessoas entram em depressão porque perdem seus pets, chamando eles de amigo, de companheiro, de membro da família. Eles têm essa conotação, essa importância. Então, dada a importância que o pet tem na vida daquela família, na vida daquela pessoa, é preciso sim que haja um respeito por este tempo de luto, que haja um acolhimento devido e que, se for o caso, a pessoa procure uma ajuda psicológica para que amenize essa dor. Este acolhimento, como é que ele é feito? Ele é feito como qualquer outro luto, respeito à dor do sujeito por a perda daquele ente querido. É preciso que haja uma atenção maior, principalmente se o dono do pet for uma criança ou um idoso. É uma dor que precisa de um olhar mais apurado, tanto para a criança quanto para o idoso. Acaba que esses pets, eles fazem parte ali do desenvolvimento, da manutenção da saúde mental dessas duas faixas etárias. Então, a atenção precisa ser dada sim, acolhimento. Como seria esse acolhimento? Juntar fotos com o pet, juntar brinquedos que o pet mais gostava, andar nos locais que o pet mais gostava e validar esse luto sem tentar logo substituir de imediato por um outro, sem colocar um outro no lugar, até porque dentro do luto não há substituições. Então é preciso ter esse cuidado, é preciso validar essa dor, é preciso respeitar essa dor e acolher esse tutor ou essa tutora que ficou lá sem o seu amiguinho. Dor é dor, luto é luto e precisa de acolhimento sim. Aí, a doutora Socorro, que é psicóloga, a gente agradecer também o depoimento dela. E interessantíssimo como os dois depoimentos acabaram casando, né? Se casando. Porque a Gabriela faz praticamente tudo aquilo que a doutora Socorro falou que é importante fazer, né? A questão dos brinquedos, de ir para os locais que gostava, que o seu bichinho gostava de ir. Se permitir vivenciar esse momento de despedida, que, como eu falei, faz parte do processo de enfrentamento do luto. A gente vai conversar agora com a Brenda Lúria, ela é veterinária, né, especialista em oncologia, não é isso? E a gente resolveu conversar com ela porque nessa profissão dela, ela acaba convivendo, né, praticamente diariamente com situações como essas, né? O que você tira de aprendizado dessas histórias que você acompanha, hein, Brenda? Bem-vinda, né? Obrigada. Olha, todo paciente, ele é o amor de alguém, é o que nós costumamos dizer, né, na veterinária. Cada paciente, ele é considerado um membro da família. Ele pode ser um filho, ele pode ser um netinho, pode ser um sobrinho, né? Então, assim, o gato, o cão, ele faz a função de membro da família, né? E cada experiência que eu vivencio, que meus colegas veterinários vivenciam, servem tanto para aprender profissionalmente como pessoalmente. Quando você acompanha esses casos, né, a gente viu que a psicóloga falou também que é preciso de uma atenção maior, principalmente quando, né, envolve crianças também e idosos. Você sente isso também nesses casos que você acompanha, que eles acabam sofrendo mais com a perda dos seus bichinhos? Exatamente. Ela enfatizou bastante nos idosos e nas crianças. Só que a gente tem que lembrar que qualquer idade o sofrimento vai ser igual, né? Cada indivíduo, ele tem um tempo de luto diferente. Ele tem uma resposta diferente àquele momento de luto. E o luto começa até mesmo antes do animal vir a óbito, né? Do pet vir a óbito. O sofrimento se inicia antes do diagnóstico, antes do óbito do paciente. Então, assim, é importante a gente sempre ficar atento àqueles tutores que têm algum problema como ansiedade, como a depressão, né? Muitos desses pets são conforto para esses tutores, né? E para esses tutores que têm esses problemas mentais, esse sofrimento da alma, a dor é muito maior para eles, né? Então, para quem tem ansiedade, por exemplo, para quem tem depressão, é muito difícil para uma criança lidar com o luto. O idoso, né, que ele representava, por exemplo, a esposa, né? Por exemplo, eu vejo muitos casos de um idoso que não quer que o seu pet morra, porque é a única representação
física de um ente querido, como, por exemplo, um filho que morreu muito jovem, da sua esposa que partiu recentemente. Isso eu vejo essas histórias diariamente. Né? Diariamente tem essas histórias. Outra coisa que a gente acompanha, e que foi dito também no depoimento da Gabriela, que eu acho que também ajuda, né, você a enfrentar esse momento, é aquela consciência tranquila, vamos dizer assim, de que você fez tudo que estava a seu alcance, né, para salvar a vida do seu animal. E hoje, na sua área, que você é veterinária, é possível sim, né? A gente tem inúmeros tratamentos, então a gente pode dar uma qualidade de vida maior, né, nesse momento final. Algumas doenças, infelizmente, assim como acontece com a gente, são incuráveis, por mais que a medicina tenha avançado, né, mas isso também é importante, você acolher aquele animal, né, e acompanhar e cuidar dele até o final. A gente não cuida só do pet, né, a gente tem um acolhimento do tutor também. Então, aquele paciente que está em sofrimento, que tem uma dor crônica, nós entramos com os tratamentos, né, para o paciente com câncer. Se tem indicação cirúrgica, se é quimioterápico, a gente dá todo esse suporte para o pet e a gente pode também fazer o acolhimento do tutor. Então, sempre preparar o tutor para o momento do óbito. Deixando o tutor ciente de que ele fez de fato o que estava ao alcance dele, que os momentos que o pet proporcionou ao tutor vão gerar memórias, né? Que ele pôde dar o melhor que ele poderia dentro das condições dele para o pet, né? Então, isso conforta bastante o tutor. Deixar ele ciente de que, infelizmente, aquela situação, ela pode progredir para o óbito, às vezes vem o óbito, né? Mas o paciente teve o melhor tratamento que o tutor poderia dar, né? Que teve todo esse acolhimento até o último momento do pet, né? O momento de vida do pet. Depois que o paciente venha a óbito, você tem que, na verdade, o tutor tem que entender que aquele é um processo, né, que ele não vai poder, de fato, como a psicóloga falou, substituir aquele pet, ele jamais vai ser substituído, ele é um indivíduo, né, então você construiu uma história, em cada momento, seja ele de alegria, seja ele de tristeza, você criou uma história, criou um vínculo, e o que tem que ficar são as memórias boas, né, e ficar de coração tranquilo, confortável, que o melhor você fez. Então, isso é importante salientar. Hoje já existem os cemitérios para pet, faz os caixões, né? Tudo personalizado, né? Para dar o melhor para esse pet até o último momento dele em vida. Agora, doutora, a gente conversando aqui antes de entrar no ar, e o curioso que você falou, você é veterinária oncológica, mas os casos de câncer não são responsáveis pelo maior número de óbitos, né? Exatamente. O que causa mais a morte dos animais? Hoje, o que a gente tem de número de óbito, de causa à morte, a grande maioria são doenças infecciosas, né? A gente tem uma grande porcentagem de doenças infecciosas. Existem os pacientes oncológicos também, existem os casos de cardiopatas, né, que são os pacientes com problemas cardiovasculares. Então, se a gente for levar em consideração, não são só os pacientes oncológicos que vêm a óbito, né, que tem esse grande número, mas principalmente os de doenças infecciosas. Né? Então, por exemplo, o calazar, né, que é a leishmaniose, sinomose, parvovirose. A gente está no momento de chuva e que o número dessas doenças infecciosas, tanto sinomose como parvovirose, acomete bastante pets, né? Doenças do carrapato, né, como erliquiose, então são as doenças mais comuns e que levam ao óbito. Elas causam danos severos no organismo do paciente. Agora, doutora, só para a gente encerrar, a gente falou aí, a gente sabe que não se pode substituir, né, o amor que você tinha pelo seu pet por outro animal, mas aquelas pessoas geralmente que criam e se dedicam, elas têm um histórico de amor pelos bichos mesmo, elas têm a necessidade de ter um companheiro pet. Qual seria o melhor momento, então, né, para se adquirir ou adotar ou comprar um outro filhote? É preciso, é lógico, esperar o coração aquietar, né, para que não seja só uma tentativa de transferir o sentimento, né, doutora? Exatamente. Tem que respeitar o seu momento de luto, né? Então, para algumas pessoas, o luto pode ser mais demorado que para outras pessoas. Então, por exemplo, eu tive um pet, eu tinha um gatinho, eu perdi ele em um Natal, né? Eu não consegui trabalhar, foi um momento muito doloroso para mim. Eu só consegui ter um outro pet 2 anos depois, porque eu já tinha aceitado. A gente primeiro entra no momento de negação, né? De não aceitar e de não entender por que ele foi. Mas eu sei que ele
ele esteve comigo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes, que ele veio para que eu melhorasse enquanto pessoa, enquanto profissional. Respeitei o meu momento de luto, isso que os tutores também devem fazer, respeitar o seu momento de luto. Muitos dos tutores chegam no momento de negação e falam, eu não vou ter outro pet, eu não tenho a menor condição de ter outro pet. Isso é respeitável, então a gente tem que ter esse respeito, né, com esse momento de luto. Respeitar o momento, quando se sentir preparado para ter outro pet, vai ter um outro pet, né? Se permitir viver outros momentos felizes, construir novas histórias, seja com gato, seja com um cão. Então, respeite o seu momento de luto. Pode ser que para algumas pessoas 1 ano é o suficiente, para outros 2 anos, alguns meses. Então, não tentar substituir, porque ele é insubstituível. Tá certo. E a mensagem que fica, eu acho que é: se permita vivenciar esse momento, né, de despedida, de luto, de dor. Exatamente. Eu sempre falo, né, no caso dos pacientes que são terminais, para o tutor dar o melhor que ele pode dar para o pet nesse momento. Viajar, tirar muitas fotos. Se ele tem alguma restrição alimentar, dá o que ele quiser comer. Tente fazer os últimos momentos do seu pet os mais felizes. Tá certo, Brenda. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente ajuda muita gente que está vivendo esse momento, né? Quando a gente aborda assuntos como esses, tá, Brenda? A Brenda se emocionou durante a entrevista inteira. É que eu sei que para você é difícil, você convive, mas você acaba tirando forças para dar forças, né? Para quem está passando por esse momento. A né, terapia difícil. tem que estar em dia para poder ajudar os tutores e os pets. Tá bom, Brenda. Obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Amigo Pet.